Fala, rapaziada tricolor, tudo bem? Saudações. Já vai deixando o seu like aqui embaixo, já fortalece aqui a gente aqui e se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. E vamos embora para mais um vídeo, porque o giro de notícias do Flusão hoje está quente. Tem estatística que vai deixar muito tricolor iludido, inclusive eu, e com razão. E tem o Urso doutrinando, tática nova de Zubeldia, e até o Palmeiras desistindo de um jogador aqui que a gente conhece bem. Então fica aqui comigo aqui até o final e vamos lá. Então, guerreiros, vamos começar falando de coisa boa. O Fluminense começou o Campeonato Brasileiro voando. Para vocês terem uma ideia disso, a gente não tinha um início de Brasileirão desde 2012, quando foi o ano do título. E não é só a gente que está falando não, hein? É a UFMG, que sempre traz probabilidade, ela cravou. O Fluminense hoje é um dos principais favoritos ao título. E vocês, já estão sentindo o cheirinho do título? Ou eu estou ficando emocionado demais? Então, pelo que diz aqui na notícia, né, muito da boa campanha se deve à solidez no trabalho de Zubeldia e que o argentino assumiu o comando do time somando a reta final de 2026 e o início de 2026. Na reta final de 2025, ó, vou errar aqui. O time tricolor disputou 28 rodadas no torneio nacional e somou um total de 56 pontos, a melhor marca no período e um aproveitamento que se aproxima do necessário para ser campeão. Ó, o desafio aqui para frente é manter o desempenho com o acúmulo de jogos e competições, algo que o treinador não precisou lidar em 2025. Ele até teve partidas a cada 3 dias, mas todas elas foram pelo brasileiro, o que não forçou a tomar decisões difíceis. A primeira dessas escolhas deve acontecer agora nessa semana. O Fluminense joga em Ponta Grossa, às 9h30, contra o Operário, pela quinta fase da Copa do Brasil. Então, assim, aqui nas estatísticas, né, pelo Netflu, a gente tem o print lá das estatísticas, a gente mostra que o Fluminense tem 12,8% de probabilidade de ser campeão, só atrás de Flamengo com 18% e Palmeiras com 41%. Lembrando que é ainda o início do brasileiro, e a gente ainda tem mais um jogo contra Flamengo e Palmeiras. O primeiro jogo que a gente teve com o Palmeiras, a gente foi melhor, mas acabou perdendo, né? E o segundo, e aqui com o Flamengo, a gente jogou mal até os 30 do segundo tempo. E se não tivesse um pouquinho mais de tempo lá, a gente talvez conseguiria empatar. Então, assim, é uma notícia maravilhosa, né? E aí, agora vamos falar um pouquinho sobre quem tem um percentual grande nessa vitória, nesses pontos, né? Vamos falar do John Kennedy. O nosso presidente, ele é um moleque que está simplesmente impossível, gente. Os números deles mostram que o JK é o responsável por quase metade dos pontos que o Fluminense conquistou até agora no campeonato. O cara virou o cara para decidir jogo enroscado. E muito desse sucesso passa pela mão do Luiz Zubeldia, né? O técnico está consolidando uma alternativa tática fantástica, e eu já falei isso hoje no meu canal, né? Botando o time para jogar com 2 centroavantes. É um baita recurso para o Fluminense. Se a zaga adversária fechar para o lado, ou seja, se eles marcarem um, a gente já tem outro atacante ali para tentar fazer o gol. Então, assim, o time ganhou muito com essa versão renovada do John Kennedy. E aqui tá aqui alguns jogos que o John Kennedy foi melhor, né? O John Kennedy fez a diferença. Foi contra o Bahia, ele fez o time do Fluminense empatar. Ele fez 1-0 lá contra o Remo. O primeiro gol foi dele, né? O Fluminense ganhou 3-1 do Corinthians, ele fez o primeiro gol também. Coritiba e Fluminense, ele empatou, né, o jogo. E a virada do último jogo contra o Santos foi o gol dele, né? Então, assim, ele tá sensacional. Esse aqui é uma reportagem do Globoesporte.com. Se vocês quiserem ir lá dar uma lida, vocês vão conseguir ter essa análise que eu estou fazendo aqui agora, né? E vamos falar um pouquinho sobre o mercado da bola. O Palmeiras, ele está quase fechado com o jogador Alexander Barbosa. E o que significa isso, né? Como o Palmeiras está buscando um zagueiro de peso,
e o nome do nosso ex-xerife, né, o Nino, ele vivia rondando por lá, deixando a gente um pouquinho com a pulga atrás da orelha, inclusive com as falas recentes do seu empresário e da próprio pai também. As informações agora são que o Palmeiras avançou nessa contratação do Alexander Barbosa. E então isso pode acontecer do Palmeiras começar a desistir do nosso ídolo, né? E Nino. Então, assim, e aí facilita a nossa entrada lá para conseguir contratar o zagueiro Nino. Lembrando que o Zenit está querendo 12 milhões de euros para que a gente consiga contratar o nosso zagueirão lá Nino. Isso aumenta muito a nossa expectativa, mas vamos ver, né, como vai se desenrolar aí até o final, porque tem muita água para rolar. Valeu, gente? Copa do Brasil e ingressos. Os ingressos já estão à venda, né? O jogo vai ser nessa quinta-feira às 9h30, lá no German Kruger, pela quinta fase da competição. O Operário, ele é lá do Paraná, né? Eles já saíram todas as informações sobre capacidade, valor dos ingressos. E não tem, gente, não tem jogo protocolar. É mata-mata. E o Operário lá dentro sempre incomoda. O time do Fluminense ele tem que estar ligado no 220, porque vai ser difícil. E o Operário, ele está jogando bem lá na segunda divisão. Eu vou fazer um pré-jogo amanhã. Já dá uma olhada aqui, já marca, já se inscreve, já deixa o sininho ligado aí para você dar uma olhada nesse pré-jogo que eu vou fazer amanhã. Bom, galera, tem só para fechar, tem um ponto aqui, né? O Alan do Corinthians, ele foi denunciado pelo aquele gesto obsceno que ele fez contra o Fluminense. Ele pode pegar até 6 jogos de suspensão. Eu concordo que o futebol tá meio chato, que ele não tá mais irreverente, você não pode mais botar o pé na bola, você não pode fazer uma firulazinha que o juiz já quer dar cartão amarelo e quer até expulsar de vez em quando, não pode nem tirar a camisa. Tá chato, mas a gente tem que lembrar também que existem famílias assistindo, crianças assistindo, e um jogador fazer um gesto obsceno, acho que passa um pouco do tom, né? Do limite. Bom, as notícias são essas, e fica ligado aí no canal, porque eu já soltei aqui a tática, sobre a tática do Luiz Zubadia, e amanhã eu já vou fazer um vídeo de pré-jogo. Então, assim, ativa aqui seu sininho para não perder nada. Tamo junto, deixa seu like aqui, saudações tricolores.